satisfação com Diogo e Pedro. Scooby debocha. Até eu vi. No universo do Big Brother Brasil 25, as dinâmicas entre os participantes são repletas de reviravoltas e emoções intensas. Um dos momentos mais comentados da temporada ocorreu quando Graciane Barbosa decidiu confrontar Diogo e Pedro Scooby, gerando uma série de reações que capturaram a atenção do público. A interação não apenas destacou a personalidade forte de Graciane, mas também revelou um lado mais leve e debochado de Pedro Scooby, que não hesitou em brincar com a situação, afirmando: "Até eu vi." Graciane, conhecida por sua atitude firme e autêntica, não é uma participante que se intimida facilmente. Um dos pontos altos da sua trajetória no programa foi quando ela decidiu tirar satisfação com Diogo, um colega de confinamento. A situação surgiu após uma série de comentários que, segundo Graciane, não refletiam a realidade de suas ações e intenções dentro da casa. Essa necessidade de esclarecer os mal-entendidos demonstra a importância da comunicação clara e assertiva, especialmente em um ambiente tão competitivo e confinado. A conversa de Graciane com Diogo foi marcada por um tom sério, onde ela expôs suas preocupações sobre a maneira como estava sendo percebida. Essa atitude não só revela a coragem de Graciane em enfrentar os desafios, mas também a necessidade de se fazer ouvir em um espaço onde as opiniões podem ser distorcidas. A sinceridade dela ressoou com muitos espectadores, que reconheceram a relevância de expressar sentimentos e buscar a verdade, em meio a um mar de especulações. Por outro lado, a reação de Pedro Scooby ao confronto trouxe uma nova dimensão à situação. Com seu jeito descontraído, ele não perdeu a oportunidade de injetar humor no momento tenso, comentando "até eu vi" de forma bem-humorada. Essa frase aparentemente simples acabou se tornando um bordão entre os fãs do programa, simbolizando a leveza que pode ser encontrada mesmo nas situações mais complicadas. O humor de Scooby serve como um lembrete de que, mesmo em contextos desafiadores, é possível encontrar um espaço para a descontração. A habilidade de Pedro em usar o humor como uma ferramenta para aliviar a tensão é admirável e, de certo modo, eficaz. Em um ambiente onde as emoções estão à flor da pele, a capacidade de fazer os outros rirem pode transformar o clima e proporcionar um respiro necessário. Portanto, a interação entre Graciane, Diogo e Pedro não apenas ilustra a complexidade das relações humanas dentro da casa, mas também a importância de manter a leveza, mesmo nas situações mais densas. O episódio envolvendo Graciane, Diogo e Pedro Scooby destaca um aspecto fundamental do BBB 25, a comunicação. As interações entre os participantes não apenas moldam as relações interpessoais, mas também influenciam as estratégias de jogo. Em um ambiente onde alianças são formadas e desfeitas a todo momento, a forma como os participantes se comunicam pode determinar seu sucesso ou fracasso. Além disso, o confronto de Graciane com Diogo e a resposta de Pedro refletem o impacto que a comunicação tem sobre a percepção pública. O público que assiste e analisa cada movimento muitas vezes se identifica com os participantes, que demonstram honestidade e autenticidade. A habilidade de Graciane em se posicionar claramente, combinada com o humor de Pedro, não apenas fortalece suas posições dentro do jogo, mas também conquista a simpatia dos telespectadores. Em suma, o episódio de Graciane tirando satisfação com Diogo e a resposta leve de Pedro. Scooby é um microcosmo das dinâmicas complexas que permeiam o Big Brother Brasil 25. As interações entre os participantes vão além do entretenimento. Elas oferecem lições valiosas sobre comunicação, autenticidade e a importância do humor em momentos desafiadores. Esses momentos são essenciais para a narrativa do programa, pois não apenas capturam a essência das relações humanas, mas também refletem as emoções e as lutas que muitos enfrentam fora da casa. À medida que o programa avança, fica claro que as interações de Graciane, Diogo e Pedro não serão esquecidas tão cedo, deixando uma marca indelével na história desta edição do BBB. No vibrante cenário do Big Brother Brasil 25, os laços entre os participantes são frequentemente testados e as emoções intensificadas. Um dos episódios mais notáveis desta temporada foi o confronto de Graciane Barbosa com Diogo e a resposta bem-humorada de Pedro Scooby, que rapidamente se tornou um dos momentos mais comentados nas redes sociais. Este incidente não apenas destacou a personalidade forte de Graciane, mas também trouxe à tona questões mais amplas de comunicação, autenticidade e a influência do humor em situações tensas. Graciane Barbosa, conhecida por sua presença marcante e atitude decidida, mostrou que a assertividade
é uma qualidade essencial em um ambiente tão competitivo quanto o do BBB. A sua determinação em esclarecer mal-entendidos com Diogo reflete uma característica que muitos aspirantes a influenciadores e líderes deveriam emular: a capacidade de se posicionar e comunicar suas verdades de maneira clara e direta. No contexto atual, onde as redes sociais amplificam vozes e opiniões, essa habilidade se torna ainda mais relevante. Confrontos como o de Graciane podem servir como um espelho para a vida fora da casa, onde frequentemente somos desafiados a lidar com mal-entendidos e a necessidade de expressar nossos sentimentos. Em uma era de cancelamento e julgamentos online, o que Graciane fez foi um ato de coragem e transparência. A sua postura não só a fortalece dentro do jogo, mas também ressoa com muitos que assistem, enfatizando a importância de ser autêntico e verdadeiro em um mundo muitas vezes superficial. A reação de Pedro Scooby ao confronto trouxe uma nova camada à discussão sobre a comunicação nas relações humanas. Ao brincar dizendo "até eu vi", Pedro não apenas aliviou a tensão do momento, mas também se conectou com o público de uma forma que muitos participantes do programa não conseguem. O uso do humor em situações delicadas é uma habilidade que pode transformar a dinâmica de qualquer relação. O riso tem um poder inegável de unir as pessoas e aliviar a pressão, especialmente em contextos onde a competição e a pressão são palpáveis. O impacto do humor de Pedro Scooby não se limita apenas às interações dentro da casa. Ele reflete uma tendência mais ampla na sociedade atual, onde o humor é frequentemente utilizado como uma forma de resistência e resiliência. Em tempos de incerteza e crise, a capacidade de rir, mesmo que das dificuldades, pode servir como um mecanismo de defesa e uma forma de enfrentar os desafios. Essa abordagem leve pode gerar um espaço seguro para conversas mais profundas, permitindo que os participantes, assim como os telespectadores, reflitam sobre a importância de manter a leveza nas relações, mesmo diante das adversidades. Vale ressaltar que o contexto do BBB 25 não se limita apenas às interações dentro da casa. As redes sociais desempenham um papel crucial na formação da narrativa do programa, influenciando a maneira como os participantes são percebidos pelo público. O que Graciane e Pedro vivenciam dentro do programa é amplificado nas plataformas digitais, onde a audiência comenta, analisa e, muitas vezes, julga as ações dos participantes em tempo real. Essa dinâmica pode, por vezes, ser cruel. Um único comentário, uma expressão facial ou uma frase pode ter repercussões significativas. A pressão para ser visto de maneira positiva nas redes sociais pode levar os participantes a se comportarem de maneiras que não necessariamente refletem suas verdadeiras personalidades. No entanto, momentos como o de Graciane e Pedro mostram que a autenticidade ainda pode prevalecer. Ao se manterem fiéis a si mesmos, eles moldam sua imagem de maneira mais positiva e genuína, o que frequentemente se traduz em apoio do público. A interação entre Graciane e Pedro Scooby serve, portanto, como um ponto de virada na narrativa do BBB 25. Eles não apenas entrelaçam suas histórias pessoais com as emoções do público, mas também abrem uma discussão sobre o que significa ser autêntico em um mundo repleto de superficialidades. Ao se posicionar e usar o humor como ferramenta, eles mostram que é possível ser forte e leve ao mesmo tempo, um equilíbrio que muitos aspiram a alcançar. Além disso, o que se passa dentro do BBB é um reflexo das inquietações e dos desafios da sociedade contemporânea. A comunicação clara, a autenticidade nas relações e a habilidade de manter o humor em tempos difíceis são lições que vão além das paredes do confinamento e podem ser aplicadas em nossas vidas diárias. À medida que nos aproximamos das próximas etapas do programa, fica evidente que Graciane e Pedro não são apenas competidores. Eles são, de fato, agentes de mudança, mostrando que a autenticidade e a leveza podem coexistir, mesmo nas situações mais complicadas. Assim, o legado que eles estão construindo no BBB 25 é um chamado à autenticidade, à coragem e à importância da comunicação, ressoando fortemente com o público e deixando uma marca indelével na história do reality show. Como a edição do programa influencia a percepção do público no BBB. No universo do Big Brother Brasil, a edição do programa desempenha um papel crucial na formação da percepção do público sobre os participantes e os acontecimentos dentro da casa. A forma como os editores escolhem apresentar os eventos, os diálogos e as interações entre os participantes pode moldar a narrativa de maneira significativa, influenciando não apenas a opinião dos telespectadores, mas também o rumo do jogo. Vamos explorar como essa edição
impacta a percepção do público e os efeitos que isso pode ter nas vidas dos participantes. A construção da narrativa, o papel da edição. A edição de um reality show como o BBB é uma arte que vai além de simplesmente cortar e colar clipes. Os editores têm a responsabilidade de criar uma narrativa coesa que mantenha o público engajado, gerando expectativa e emoções ao longo das semanas. Essa construção narrativa é feita através da seleção cuidadosa de momentos que destacam certas características dos participantes, como heroísmo, vilania ou vulnerabilidade. Por exemplo, uma conversa íntima pode ser editada de maneira a transmitir um sentimento de empatia, enquanto um momento de conflito pode ser amplificado para aumentar a tensão e o drama do programa. Essa manipulação da narrativa tem um impacto direto na percepção do público. Os telespectadores muitas vezes desenvolvem uma conexão emocional com os participantes com base no que veem na tela. Se a edição enfatiza a bondade e a generosidade de um participante, é provável que o público passe a apoiá-lo. Por outro lado, uma edição que destaca comportamentos negativos pode levar à formação de uma imagem desfavorável, resultando em críticas e até mesmo no cancelamento nas redes sociais. A influência do contexto e da seleção de momentos. Outro aspecto importante da edição é a variedade de contextos que podem ser apresentados. Por exemplo, um ato isolado de um participante pode ser visto de maneiras completamente diferentes, dependendo do contexto em que é colocado. Se um momento de raiva for apresentado logo após uma série de provocações, a audiência pode ser mais compreensiva em relação ao comportamento do participante. No entanto, se esse mesmo momento for exibido sem o contexto que o precede, pode ser interpretado como uma falta de controle emocional. Além disso, a escolha de quais interações mostrar e quais omitir pode criar uma impressão distorcida da dinâmica entre os participantes. Momentos de amizade e camaradagem podem ser ofuscados por conflitos, levando o público a acreditar que as tensões são mais prevalentes do que realmente são. Essa manipulação deliberada da narrativa pode alterar a forma como os telespectadores entendem as alianças dentro da casa, influenciando suas opiniões sobre quem merece ganhar o prêmio. Impactos nas vidas dos participantes. O poder da edição. As consequências da edição do programa vão além da tela da TV. Os participantes do BBB frequentemente enfrentam repercussões em suas vidas pessoais e profissionais com base na imagem que a edição construiu deles. Um participante que é editado como o vilão da história pode sofrer ataques nas redes sociais, afetando sua saúde mental e sua reputação fora do programa. Em contraste, aqueles que são apresentados de maneira favorável muitas vezes colhem os frutos da popularidade, recebendo propostas de trabalho e oportunidades de carreira após o programa. Além disso, a forma como os participantes são retratados pode influenciar a forma como se veem. A edição pode impactar a autoestima e a imagem pessoal de um indivíduo, especialmente quando eles se tornam alvos de críticas ou se sentem mal compreendidos. A desconexão entre a percepção pública e a realidade vivida na casa pode levar a um descontentamento profundo, levando a participantes a questionarem sua autenticidade e valor. O papel das redes sociais na percepção do público. Em um mundo digital, onde as redes sociais desempenham um papel fundamental na formação de opiniões, a edição do programa ganha uma nova camada de complexidade. A maneira como os momentos são apresentados no programa pode gerar reações instantâneas nas plataformas digitais, onde os fãs e críticos discutem e debatem as ações dos participantes. Essa conversa online pode influenciar a percepção do público, criando um ciclo de feedback que pode ser tanto positivo quanto negativo. As redes sociais também oferecem aos participantes a oportunidade de se defenderem e apresentarem suas versões dos eventos. No entanto, isso pode criar uma dinâmica complicada, onde a narrativa apresentada na edição do programa e a realidade vivida pelos participantes podem divergir drasticamente. Essa discrepância pode resultar em desconfiança por parte do público e, em alguns casos, em um fenômeno conhecido como cancelamento, onde os participantes enfrentam severas repercussões sociais e profissionais. Conclusão: a edição como um protagonista silencioso. Em suma, a edição do Big Brother Brasil é um protagonista silencioso que molda a narrativa e influencia a percepção do público de maneiras profundas e complexas. A forma como os momentos são apresentados, o contexto em que são inseridos e a seleção de interações podem transformar a imagem de um participante, afetando não apenas a dinâmica do jogo, mas também suas vidas fora da casa.
À medida que o público se torna cada vez mais consciente do poder da edição, é fundamental que se mantenha um olhar crítico sobre o que está sendo apresentado e como isso pode impactar a realidade dos participantes. O BBB é mais do que um simples jogo. É um reflexo das complexidades das relações humanas, das percepções sociais e do impacto da mídia na vida real. Assim, tanto os telespectadores quanto os participantes devem navegar por essas águas com cuidado, sempre lembrando que a verdade pode ser mais multifacetada do que a narrativa apresentada na tela.